Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Continuando de onde a gente tinha parado, vamos falar agora das propriedades da potenciação, tá? A potenciação ela tem algumas propriedades, vamos ver aqui uma delas. Multiplicação de potências de mesma base. O que é a multiplicação de potências de mesma base? É quando eu tenho aqui, ó, neste exemplo, 5 ao quadrado que multiplica 5 ao cubo. Ou seja, a base é a mesma. O expoente é que está mudando o número, né? Mas a base é sempre a mesma. Então, o que nós fazemos? Conserva-se a base e adicionam-se os expoentes. Então, nós conservamos a base e somamos aqui o que tem no expoente. 2 mais 3 dá 5. Por isso que 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é igual a 5 elevado à quinta. Tá? Vou colocar outro exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Olha o 8. Supondo que eu tenho 8 elevado ao cubo e eu vou multiplicar este 8 por 8 elevado à quarta. Olha só o que eu tenho. 8 elevado ao cubo vezes 8 elevado à quarta. Então, a base é a mesma, é o 8. Então, eu conservo o meu 8 e eu somo os expoentes. Eu somo o 3 com o 4. E quanto é que dá a soma de 3 por 4? Dá 7. Então, olha só. 8 elevado ao cubo vezes 8 elevado à quarta é a mesma coisa que 8 elevado à sétima, tá? Então, eu conservo a base e somo os expoentes, tá? O que está em cima sempre é o expoente. Tudo bem? Vamos agora para a divisão de potências de mesma base. Olha só, na divisão de potências de mesma base, olha só, 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 2. Isso é igual ao quê? Olha, vamos ver agora o que a gente faz. Aqui no texto ele nos diz, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Lembrando-se que a base tem que ser diferente de zero para a gente fazer isso, ok? A base não pode ser zero. Então, nós temos 8 elevado à quinta, dividido por 8 ao quadrado, isso é igual a 8 elevado a... Aí, como é divisão, aí eu subtraio os expoentes. Eu subtraio 5 menos 2, que dá 3, certo? Vamos, então, para outro exemplo. Se eu tiver 7 elevado a 6, dividido por 7 elevado a 4. Então, 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado a 4 é divisão de mesma base. A base é o 7. Então, eu conservo o 7 e eu subtraio os expoentes. O 6 menos o 4. E 6 menos o 4 dá 2. Então, 7 elevado a sexta dividido por 7 elevado à quarta é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado. Tá? Próxima propriedade, potência da potência, tá? Então, na potência da potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes, tá? Nos anteriores, nós somávamos ou subtraíamos, e agora, nesse aqui, nós multiplicamos expoentes. Olha só. Aqui, o que nós temos? Nós temos o 3 elevado ao cubo, e este valor está elevado ao quadrado. É 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho potência de potência, por que potência de potência? 3 elevado ao cubo é uma potência. E esse quadrado está elevando a própria potência 3 elevado ao cubo. Então, este quadrado eleva 3 elevado ao cubo, que já é uma potência. Por isso é uma potência de potência. Aí nós multiplicamos, tá? 3 e o 2. Os dois que estão nos expoentes, nós multiplicamos. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, 3 elevado ao cubo, entre parênteses, elevado ao quadrado, ele é a mesma coisa que 3 elevado à sexta. Certinho? Vamos para outro exemplo aqui, ó. 4 elevado a 4 elevado ao quadrado. Então, o que nós temos? A minha base eu conservo, que é o 4, e eu multiplico os expoentes, que é o 4 e o 2. Multiplicando 4 por 2, eu vou conseguir o 8. Então, 4 elevado à quarta elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 elevado a 8. Ok? Certo? Beleza? Aqui embaixo ele nos diz,
todo número elevado a zero é igual a 1. Entendam isso, tá? Se eu tiver 100 elevado a zero, dá 1. Se eu tiver 1954 elevado a zero, isso aqui é 1. Todo e qualquer número elevado a zero é 1, tá? Tudo bem? Então, lembre-se sempre disso. Se eu tiver 1 milhão elevado a zero, 1 milhão elevado a zero é 1, certo? Se eu tiver um número negativo elevado a zero, um número negativo elevado a zero também dá 1. Vamos continuar então aqui. Falar sobre o produto elevado a um expoente. Então, distribui-se o expoente para cada fator ou multiplicam-se os fatores e aplica o expoente. Então, ele me deu um exemplo aqui, 2 vezes 5, tudo isso elevado ao cubo. Ou seja, o cubo está elevando 2 e o cubo está elevando 5, certo? Por isso que eu coloquei aqui, isso é igual a 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado a 5. Certo? Porque o cubo está multiplicando, está elevando 2 e também está elevando 5. Certo? Outra maneira de fazer é a seguinte. 2 vezes 5 elevado ao cubo, eu posso fazer essa multiplicação. 2 vezes 5 é 10. Então, isso aqui vai dar 10 elevado ao cubo. Tá? Então, pode ficar dessas duas formas. 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Ou então 10 elevado ao cubo. Certo? Vamos para um exercício aqui. Exercício 6. Determine o resultado das potenciações. Vamos lá. Item A. 1 elevado a 7. Bom, 1 elevado a 7, eu quero saber o resultado, tá? Dessa vez eu quero saber quanto é que dá, mas na maioria das vezes só preciso deixar indicado, porque o número fica muito, mas muito grande. Não coloquem esses valores na calculadora, porque senão eu vou colocar errado na correção. Porque a calculadora vai dar um número gigante e não é isso que eu quero, tá? Então vamos lá, nesse A, 1 elevado a sétima. Bom, 1 elevado a sétima é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tenho 7 uns. Bom, quando eu multiplico 1 por 1, isso aqui sempre dá 1. Não precisava ter escrito tudo isso, né? Era só ter escrito o valor de 1. Certo? 1 elevado a sétima. Como eu sei que 1 vezes 1 é 1, e vezes 1 de novo é 1, vezes 1 de novo é 1, 1 elevado a qualquer expoente sempre dá 1. Se for 1 elevado a 1000, 1 elevado a 1000 é 1. Tá? Certo? Lembre-se, 0 elevado a qualquer coisa sempre dá 0, e 1 elevado a qualquer coisa também sempre dá 1. Vamos lá, então. Item C. 1 elevado ao cubo é a mesma coisa, né? Isso é 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1. Certo? Item E. 15 elevado a 1. Bom, quando é 15 elevado a 1, é como se eu nem escrevesse esse 1. Ou seja, ele é só o 15, porque o 15 ele aparece uma única vez, tá? Por isso que é 15 elevado a 1, porque o 15 aparece uma única vez. Então, eu não preciso nem escrever esse 1, certo? Item G. 30 elevado a 0. Lembra que eu acabei de explicar lá em cima? Todo número elevado a 0 sempre dá 1, certo? Não importa qual for o número, se ele estiver elevado a 0, o valor, o resultado dá 1. E vamos aqui para a nossa próxima página. Continuando aqui com os exemplos, nós temos item J. 0 elevado a 25. Bom, todo 0 elevado a qualquer coisa sempre dá 0. Certo? Deixa eu verificar uma coisa. Aqui, rapidinho, já volto com vocês aí. Certo, tá certo. Vamos continuar, então, aqui. Ok, voltando aqui. Todo o 0 elevado a qualquer coisa sempre dá 0, certo? Assim como 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1. Vamos, então, olha só. Item L. 0 elevado a 5, acabei de falar. O 0 elevado a qualquer número sempre dá 0, certo?
E tem n, 1 elevado a 8. O 1 elevado a qualquer número também sempre vai dar 1, certo? Certo. E tem p, 18 elevado a 0. Quanto que é 18 elevado a 0? Sempre quando um número está elevado a 0, o valor ele é 1, certo? Se eu tiver 1000 elevado a 0, o resultado é 1. Se tiver 1 milhão elevado a 0, o resultado também é 1, tá? Todo número elevado a 0 dá 1. R. 0 elevado ao cubo. Quanto que é 0 elevado ao cubo? 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. O T, 1024 elevado a 1. Logo, quando é 1 aqui, é como se ele nem aparecesse, porque o 1024 está aparecendo uma única vez, então não precisa nem escrever o 1. É apenas o 1024, tá? E tem V, 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, certo? E tem Y, 10 elevado a sétima. 10 elevado a sétima, na maioria das vezes, deixa indicado isso aqui, porque vai dar um número bem grande, certo? Como dessa vez eu estou fazendo e ele quer justamente que eu escreva qual número que dá, dessa vez eu vou fazer, certo? O 10 elevado a 7, isso quer dizer que eu vou ter 7 zeros aqui depois do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a cada 3 zeros eu coloco um pontinho aqui só para separar. Ou seja, isso aqui é 10 milhões, certo? 10 elevado a sétima é 10 milhões. É um número muito, mas muito grande, certo? Ok. Então, vamos aqui continuar lá em cima. Nosso exercício 7. Com base na propriedade da multiplicação de potências de mesma base, apresente uma potência equivalente à multiplicação dada. Aí ele deu o exemplo aqui, ó. 6 elevado ao cubo, 6 elevado ao cubo, vezes 6 elevado à quarta. Bom, 6 elevado ao cubo vezes 6 elevado à quarta, como as bases são iguais, eu conservo a base, que é o meu 6, e eu somo os expoentes. Ele somou o 3 mais o 4, que deu o 7. Por isso que ficou 6 elevado a 7. Certo? Então, multiplicação de base igual, eu somo os expoentes. Então, vamos lá. Item A. Eu tenho 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Então, a base é a mesma. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 elevado a... desculpa. 5 elevado a 3 mais 2. E 3 mais 2 costuma dar o valor de 5. Então, o resultado disso é 5 elevado à quinta. Não coloque na calculadora, não faça essa conta. Eu quero a potência como resposta. 7 vezes 7 elevado à quinta. Então, 7 vezes 7 elevado à quinta. Olha só, lembrando que quando não aparece aqui, ó, eu tenho o 1 na potência. Então, eu tenho potência de mesma base, eu conservo a base e eu somo os expoentes. Eu conservo o 7 e somo o 1 mais o 5. E 1 mais 5 é 6. Novamente, não faça a conta, deixe a potência. Não quero saber qual o valor disso, qual que é o número que vai dar isso. Eu quero apenas a potência. E tem E. Eu tenho A elevado ao cubo vezes A elevado à quinta. Olha só. Então, meu A é um número qualquer. Eu represento ele como uma letra porque ele pode ser qualquer número. Pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, pode ser qualquer número. Então, ele vai ser o A e eu somo os expoentes. 3 mais 5. E 3 mais 5 me dá o valor de 8. Então, a resposta disso aqui é A elevado ao cubo vezes A elevado à quinta é A elevado a 8. A resposta é A elevado a 8. Certo? E tem G. B ao quadrado vezes B. B ao quadrado vezes B. Lembra que quando não aparece expoente é sempre 1, certo? Então, eu tenho B ao quadrado vezes B. A base é a mesma. Eu conservo a minha base, que é o B, e eu somo os expoentes. O expoente 2 mais o expoente 1. Isso aqui vai me dar B elevado ao cubo. Somei os dois, certo? Então, B ao quadrado vezes B é
b elevado ao cubo. E tem i. M vezes m ao quadrado. Novamente, quando não aparece expoente é porque tem 1, certo? Então, tem o 1 aqui escondido. Então, a base é a mesma. Eu estou multiplicando por causa da minha multiplicação que isso acontece, tá? Então, eu somo os expoentes. M elevado a 1 mais 2. E 1 mais 2 é 3. Então, é m ao cubo. M vezes m ao quadrado é m ao cubo. Certo? E tem K. A elevado ao oitava vezes A. De novo, tem o 1 escondido aqui no A, ok? Então, minha base é o A. Eu estou multiplicando, por causa da minha multiplicação, eu posso somar os expoentes. 8 mais 1. E 8 mais 1 costuma dar 9. Então, o resultado disso aqui é A elevado a 9. A minha resposta é A elevado a 9. Certo? Tudo bem? Vamos prosseguir. Próxima página. Outro exercício. Exercício 8. Com base na propriedade da divisão de potências de mesma base, apresente uma potência equivalente à divisão dada. Ok? Ele tem 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado ao cubo. Então, o que ele faz? Eu tenho 5 elevado a 7, eu vou ter 5 elevado a 7 menos 5. Por quê? Divisão de base igual, eu subtraio os expoentes. Na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio os expoentes, certo? Eu coloquei um 5 aqui, mas tá errado, peraí. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado ao cubo é 5 elevado a 7 menos 3, que vai dar o próprio 5 elevado à quarta, certo? Vamos fazer isso nos outros exemplos. E tem A. 8 elevado a 15 dividido, ó, a divisão está aparecendo diferente, tá? Mas é o sinal de divisão. Então, 8 elevado a 15 dividido por 8 elevado ao cubo. Eu conservo, então, a base e eu subtraio os expoentes. 15 menos 3 dá 12. Então, o resultado disso é 8 elevado a 12. 8 elevado a 15 dividido por 8 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8 elevado a 12, tá? Item C, B dividido por B. Olha só, essa daqui é uma propriedade legal, ó. Ou nem tanto, né? Depende. Vamos lá. O B, lembra que quando não aparece tem o 1 embutido. Então, é B elevado a, tem o 1 aqui e também tem 1 aqui. Então, eu subtraio os expoentes. 1 menos 1 é 0. Isso é a mesma coisa que B elevado a 0. E lembra que eu falei que qualquer número elevado a 0 ele dá o valor de 1, certo? Todo número elevado a 0 dá o valor de 1. Há apenas uma exceção, mas ela não vai aparecer para vocês, que é o 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 não dá 1, mas isso aqui não é uma coisa que a gente vai estudar no nosso curso, tá? Isso aqui é uma, se você for fazer matemática mesmo. Tá, mas vamos lá. Item E. A elevado a 18 dividido por A elevado a 12. Tenho divisão de base igual. Eu conservo a minha base, que é o A, e eu subtraio os expoentes. 18 menos 12. Quanto que é 18 menos 12? Certo? Vai dar 6. Certo? 18 menos 12 é 6. Então, a resposta A elevado a 18 dividido por A elevado a 12 é A elevado a sexta. Tudo bem? Vamos continuar aqui embaixo. Item G. No G, o que nós temos? 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado ao cubo. Então, eu tenho 5 elevado a 7 menos 3. Certo? Porque é divisão de base igual. A base é o 5. Eu conservo a base, que é o 5, e eu subtraio os expoentes. 7 menos 3 é 4. Então, 5 elevado a sétima dividido por 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. É o resultado disso, tá? É a mesma coisa. Item I. 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 3. Então, divisão de base igual, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 elevado a
8 elevado a 5 menos 3. E 5 menos 3 dá o valor de 2. Então, dá 8 ao quadrado, certo? Item K. X elevado à quarta dividido por x elevado ao quadrado. Conservo a minha base, que é o x, e eu subtraio os expoentes, porque é uma divisão. É por causa da divisão que eu subtraio os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então, o resultado é x ao quadrado. Então, x elevado à quarta dividido por x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, certo? Item M. 15 elevado à sétima dividido por 15 elevado ao cubo. Então, divisão de base igual, conserva a minha base, que é o 15, e subtrai os expoentes. 7 menos 3, que dá 4. Então, vai dar 15 elevado à quarta, certo? Não precisa fazer a conta, não coloque na calculadora. Senão ela vai dar um valor enorme e vai estar errado. Eu quero a potência. Certo? Vamos aqui, então, passar para cima. Exercício 9. Com base na propriedade denominada potência de potência, apresente uma potência equivalente à potência dada. Exemplo, olha só, 6 elevado ao cubo elevado à quarta, tá? Por isso que tem um parênteses aqui, que o 4, ele está elevando essa coisa aqui, ele está elevando uma potência, por isso que é uma potência de potência. Então, eu multiplico os expoentes, tá? Lembre-se sempre, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Eu multiplico 3 pelo 4, que vai dar 6 elevado a 12, o resultado. Certo? Ok. Item A. 5 elevado à quarta elevado ao quadrado. Então, potência de potência, eu conservo a base, que é o meu 5, e eu multiplico os meus expoentes, tá? Então, 5 elevado a 4 vezes 2, 4 vezes 2 é 8, certo? 5 elevado à quarta elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 elevado a 8. Item C. A elevado ao cubo elevado à quarta, certo? Então, conservo a minha base, que é o A, e multiplico os expoentes por causa da potência de potência, certo? Então, vamos lá. A elevado a 3 vezes 4, que é 12. A elevado ao cubo elevado à quarta é a mesma coisa que A elevado a 12, certo? Item E. X elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, o resultado é x elevado a 6, ou x elevado a sexta. X elevado ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa que x elevado a sexta, certo? Então, vamos prosseguir aqui embaixo. Item G. 7 elevado ao quadrado elevado a x, tá? Então, potência de potência, eu conservo a minha base, que é o 7, e multiplico os expoentes. Então, ficou 2 vezes x. 7 elevado a 2 vezes x, ou 7 elevado a 2x, tá? 5 elevado a x elevado ao quadrado. Então, vai dar 5 elevado a potência de potência, eu multiplico. 5 elevado a x vezes 2. X vezes 2 é a mesma coisa que 2x, tá? O x, ele está aparecendo 2 vezes, por isso que é 2x. Lembra da propriedade comutativa da multiplicação, eu posso trocar a ordem que não tem problema. Item K. 2 elevado a 7 elevado ao cubo é a mesma coisa que potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. Isso vai dar 2 elevado a 7 vezes 3, que é 21. Então, 2 elevado a 21. 2 elevado a sétima elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 21. É igual, é a mesma coisa. M. 10 elevado a A elevado a B. Conservo a minha base, que é o 10, e multiplico os expoentes, que é o A
vezes b. Ou seja, é 10 elevado a AB. Porque eu não preciso nem escrever o pontinho assim quando são duas letras, tá? Vamos para a próxima página. Exercício 10. Escreva as potências abaixo na linguagem natural. Como se lê? Exemplo. 5 elevado ao cubo, lê-se 5 ao cubo. Eu estou falando elevado, mas eu posso falar 5 ao cubo, tá? 5 ao cubo, 5 à quarta, 5 à quinta, 5 à sexta, 5 à décima, 5 à décima aqui, ó. Certo? Posso falar dessas formas. Então, vamos verificar aqui como é que a gente faz. Eu quero escrever-se, né, na forma como a gente fala. Então, aqui nós temos o 3. É 3 ao quadrado, tá? Então, isso aqui é 3 ao quadrado. É só para escrever. 3 ao quadrado. C. 7 ao quadrado? Então eu tenho 7 ao quadrado. Certo? E tem E. Tem o B ao cubo. B ao cubo. Ou B elevado ao cubo. Tá? G. Tem um A ao quadrado. A ao quadrado. Certo? E tem I. Eu tenho N a décima, ou N a 10. N a décima. Certo? Ou N elevado a décima. Poderia escrever também N elevado a décima. E tem K. 5 elevado a N. Então, eu tenho 5 elevado a N. 5 elevado a N. Ou eu poderia escrever simplesmente 5 a N. Desculpa, 5 a enésima. Quando eu falo assim, eu tenho que escrever isso aqui, essa palavra enésima. O que significa a palavra enésima? A palavra enésima significa que ela aparece quantas vezes a gente colocar o valor. Esse n pode ser qualquer valor, certo? Quando eu falar 5 elevado a enésima, quer dizer que ele está elevado a um valor que eu desconheço. Pode ser 5, pode ser 10, 20, 30, 40, 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão. Por conta de ser uma letra, eu coloco isso aqui. É uma enésima. 5 é a enésima potência, tá? Ok. Vamos então... Não se preocupa que os outros são mais regulares. Só esse aqui que eu mudei um pouquinho, porque é elevado a n. Elevado a n é 5 a enésima. 11. Questão 11. Complete os itens abaixo de modo que as sentenças se tornem verdadeiras. A. 2 elevado a 5 é igual a... 2 elevado a 5 é igual a... Quero que se tornem verdadeiras. Tá. Então, vamos ver. 2 elevado a 5, lembrando que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2, 32, tá? Isso é 32. Então, 2 elevado a 5 é 32, é igual a 32. É a mesma coisa que 32, certo? Por quê? Porque 2 elevado a quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Dá o resultado de 32. 3 elevado ao cubo é igual a... Bom, 3 vezes 3 vezes 3... 3 vezes 3 vai dar 9, e 9 vezes 3 vai dar 27. Certo? E vou fazer aqui só o último, e os outros dois eu vou deixar como exercício. Vou colocar na lista.
E em 7 ao quadrado igual a 49, o número 7 é a base, tá? Lembrando, 7 é minha base. E o 2 é meu expoente. O resultado 49 é minha potência. Lembra da aula anterior, hein? Certo? Então, é basicamente isso. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais!